Importante colocar nessa conversa o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Claramente os Estados Unidos estão intensificando nos últimos dias as ameaças, a pressão na Venezuela e internamente cresce a preocupação sobre a legalidade de um possível ataque. Quais são os fatores que mais devem pesar nessa decisão? Os internos ou os externos, Lorival? Boa noite. Bom, sem dúvida toda essa campanha é movida por razões internas, razões políticas. O presidente Trump enfrenta dificuldades econômicas, não conseguiu cumprir a promessa de reduzir o custo de vida que o ajudou a se eleger e a política de tarifas acabou agravando o problema do custo de vida. Ele promoveu um desengajamento das Forças Armadas da Ásia, Pacífico e da Europa, que aliás ele havia prometido fazer isso, e agora procura projetar poder aqui no hemisfério ocidental. A motivação ideológica ficou muito clara na sexta-feira, quando ele prometeu indultar o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que foi condenado a 45 anos de prisão nos Estados Unidos por ter sido responsável pelo tráfico de 500 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Ele disse que foi uma condenação dura demais. Então isso mostra que é uma questão puramente ideológica, política ideológica. O Hernández é de direita, é do mesmo partido do Tito Asfura, que ele apoiou na eleição em Honduras e que está na frente com ligeira vantagem na contagem dos votos. Então não é nem sequer uma questão ligada exatamente ao narcotráfico, até porque o narcotráfico ele é contido de uma forma muito mais eficaz com a guarda costeira, abordando essas embarcações suspeitas, confiscando eventuais drogas que são encontradas, detendo eventuais suspeitos, interrogando, investigando toda a complexa cadeia que vai do plantio até a distribuição da droga, e não obliterando barcos que não se sabe quem são, quem está lá, e até mesmo matando pessoas que já perderam a embarcação, já estão ali apenas no mar. Então, claramente o Trump está trabalhando a questão política, a questão ideológica, forçando o alinhamento dos governos, forçando resultados de eleições de maneira a obter mais governos que sejam simpáticos às suas causas, à sua visão ideológica de que crime é terrorismo, de que as forças militares têm de atuar em lugares onde antes não atuavam e contra alvos que antes não eram o escopo das forças militares. E para isso ele precisa de líderes, de governantes que estejam ideologicamente alinhados a ele, que não resistam a essas teses que tecnicamente não se sustentam, porque crime organizado tem um objetivo econômico, enquanto que o terrorismo tem um objetivo político, e por isso ambos têm de ser combatidos com ferramentas completamente diferentes. Lorival, você trouxe a informação, a lembrança dos ataques a barcos que transportariam drogas, traficantes em direção aos Estados Unidos, da América do Sul em direção aos Estados Unidos. E os ataques que a gente está vendo, assistido às imagens das forças americanas, militares americanas, há semanas já isso. Hoje a Casa Branca defendeu o almirante Frank Bradley. Ele que autorizou um ataque em sequência. Primeiro foi um ataque a um barco que, em tese, porque nunca foi apresentada qualquer prova, em tese transportaria drogas. Houve sobreviventes, você chegou a falar disso rapidamente agora no seu comentário. E um segundo ataque na sequência foi feito para matar aqueles sobreviventes no Caribe. O que a gente sabe exatamente sobre essa ação, Lorival? E talvez mais importante do que isso, o que diz o direito internacional sobre esse tipo de ataque em sequência? Foi o primeiro ataque dessa campanha no Caribe e no Pacífico Oriental, no dia 2 de setembro. Havia ali 11 tripulantes, 9 foram mortos no primeiro disparo de míssil, 2 sobreviveram, o barco estava destruído, eles estavam então ali numa situação de tentando nadar
para se salvar, e aí teve a ordem de um segundo ataque. Nas guerras, isso é crime de guerra, porque se você já conseguiu neutralizar o inimigo e há sobreviventes, o correto é resgatar esses sobreviventes e detê-los, interrogá-los, etc., e não matá-los quando estão já totalmente indefesos. Mas isso numa guerra. Nesse caso, não se trata nem sequer de guerra, porque esses barcos não oferecem nenhuma ameaça militar para os Estados Unidos. O uso da palavra guerra, assim como da palavra terrorismo, nesses casos é inadequado tecnicamente, e as palavras são importantes. O significado das palavras é muito importante para que sejam abordados de forma correta, eficaz e também de forma legal. Nesse caso, todos esses mais de 80 mortes que aconteceram ao longo dessa campanha são simplesmente homicídios, porque não há uma guerra declarada e nem poderia haver com pequenos barcos que estão ali navegando, não se sabe indo para onde, fazendo o quê, porque eles são destruídos, os tripulantes são mortos, então nós não temos informações. E o próprio líder da bancada republicana do partido de Donald Trump no Comitê de Defesa do Senado disse exatamente isso, que ele teve conversa de horas com o secretário de Defesa e o secretário de Estado, que é também conselheiro de Segurança Nacional, e não saiu convencido de que os Estados Unidos tenham informações suficientes para esses ataques ou de que sejam legais esses ataques. Então há um grave problema de legalidade nesses ataques, e Rubio e Hegseth, secretário de Estado e secretário de Defesa, disseram que não há amparo legal para um ataque à Venezuela, ao território venezuelano. Pelo que eu acabei de dizer, a Venezuela não está em guerra com os Estados Unidos. Essa palavra guerra é usada de forma trivial, mas que não é um fato, não há uma ameaça militar contra os Estados Unidos. Mas, da mesma maneira como esses ataques que estão acontecendo em águas internacionais são ilegais do ponto de vista do direito do mar, da Convenção do Direito do Mar e das próprias leis americanas, também um eventual ataque, bombardeio à Venezuela seria ilegal, mas aparentemente isso não seria um motivo suficiente para impedir Trump de ordenar esses ataques, e pode ser que essa decisão seja tomada esta noite ainda. Muito obrigado, Lorival Santana.